Meus amados, abra vossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluia. Verso 18. Diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção e peço que você se concentre naquilo que Deus quer ministrar a você. Eu sei que você tem preocupações para o amanhã. Eu sei que tem coisas para fazer. Mas eu queria que agora, nesse momento, você parasse a sua atenção para ouvir a palavra de Deus. Para que essa palavra ministre na tua alma, no teu espírito. Há um Deus que se importa conosco. Há um Deus que quer que haja mudanças em nós, transformações. Porém, o agir de Deus, ele passa por um crivo chamado livre-arbítrio. Muitos têm dificuldade de entender isso. Isso não altera a soberania de Deus. Ele faz o que ele quer e não pede autorização a ninguém. Ele é todo poderoso. Porém, ele deu ao ser humano o poder de escolha. E lembre-se, você não está interferindo nada nas coisas de Deus. O seu livre-arbítrio diz respeito a você e a sua eternidade. Por isso que não tira a soberania dele. É você que está escolhendo o que você vai viver e onde você vai viver. Quando a Bíblia fala a respeito daquilo que Deus preparou para o ser humano, Deus preparou uma eternidade linda, de glória. Porém, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 41, diz que o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse texto para mim é um texto muito forte. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é fogo transitório, não é fogo passageiro, não é fogo aleatório e nem hipotético. É fogo preparado para o diabo. Quantos anjos, escuta, isso é sério que eu quero dizer. Eu vou entrar na mensagem. Quantos anjos o diabo criou? Quantos anjos o diabo criou, igreja? E por que ele tem anjos? Porque escolheram seguir a ele. Talvez você não esteja entendendo a seriedade do que eu quero ministrar hoje. Muda para mim, bota João 8:44. Todo mundo grita e diz: eu sou filho de Deus. Mas olha esse texto. Olha para a tela, igreja. Vós tende por pai quem? É Deus? É Jeová? Não. Vós tende por pai o diabo. Como assim, pastor? O senhor está me ofendendo, me chamando de filho do diabo. Não sou eu, é a Bíblia. Vós tende por pai o diabo. Quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Que loucura. Quando eu posso ser filho de Deus e eu escolho ser filho do diabo. Volta a Mateus 25, 41. Esses anjos viveram a glória, experimentaram a glória, desfrutaram da glória, mas fizeram uma escolha maldita. Escolheram seguir a um querubim ungido, que foi orgulhoso, soberbo, que rebelou-se contra Deus. Mas o fim deles foi junto com esse ser.
que perdeu a sua posição, que foi expulso do céu, que recebeu uma sentença eterna, imutável. Jesus, ele disse, o príncipe deste mundo já está julgado, ele já está condenado, o seu lugar já está reservado na eternidade. E os anjos que se rebelaram com ele, deixaram de ser anjos de Deus, para ser anjos do diabo. Não faça essa escolha maldita. Não deixe de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Não permita que o inimigo te segue. O inimigo corrompa o teu coração e você vai perder a essência daquilo que mais precioso que você tem, que é a tua alma. Esse capítulo 4 eu quero começar a pregar a partir do verso 12. Eu li o verso 18, mas eu preciso me situar dentro desse contexto. Porque Jesus, ele é o nosso padrão. É com ele que nós aprendemos. Ele é Deus. E sendo ele Deus, ele abriu mão da sua posição para vir aqui à terra. João explica dizendo, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Ele tabernaculou-se. Ele veio viver como homem entre nós. E no tempo que ele esteve aqui, ele esteve em plena, total e absoluta submissão ao Pai. Por isso, irmãos, quando você olha para Jesus, quando você olha para Cristo, quando o teu olhar está nele, você não tropeça, você não fica para trás, você não se embaraça. Jesus é um modelo de santidade, de pureza, ele é um modelo de vida, ele é um modelo que agrada a Deus. A tua régua para medir a tua vida não é a vida de A, de B, de C, de D, não é o irmão, não é a irmã. O modelo, a régua para você medir a tua vida é Jesus. Ele não erra, ele não falha, ele é perfeito. A igreja tem um modelo. O modelo é Jesus. O modelo é Cristo. Muitos estão ficando para trás porque perderam o foco. Não olham para Jesus, não olham para Cristo. Os seus olhos críticos estão voltados para pessoas, para sistemas, para denominações. E por essa razão acabam perdendo o mais essencial, que é o relacionamento com Deus, a vida com Deus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coloca aí Hebreus 12, 2. É esse que tem que ser o olhar do cristão. Olhando. Para quem você tem que olhar, a igreja? Olhando para Jesus. Ele é autor. Ele é autor da tua fé. Ele é o consumador da tua fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Deixa eu dizer para você, o grande problema do crente é que ele quer viver as coisas ao contrário. Ele quer o trono, mas não quer a cruz. Ele vai direto, ele sai dali do começo e vai para o trono. Mas a Bíblia está dizendo que antes dele ir para o trono, ele suportou a cruz. Tem uma cruz para mim, tem uma cruz para você. Essa cruz fala de renúncia, fala de abnegação. Tem que pegar o nosso eu, o nosso ego e colocar na renúncia, lá na cruz. Mas o problema é que no evangelho moderno todos têm direito de ser felizes. Isso não tem na Bíblia. Não, pastor, eu fui chamado para ser feliz, para ser rico. Onde é que tem isso na Bíblia? Jesus te chamou para você ser santo. Ele te oferece uma morada eterna. E muitos estão vivendo aqui na terra como se não tivessem ido para a eternidade. Estão vivendo como se tudo na vida resumisse a esse momento aqui. E eu digo algo seríssimo. Por causa desse tempo transitório, passageiro, estão trocando aquilo que é eterno, contínuo e que não terá fim. Mas que troca maluca é essa? Como você pode trocar? Conforme os Salmos 90 diz, 70 a 80 anos, que é a vida do homem.
O que passa disso é enfado e canseira. Como é que você troca menos de um século pelos séculos dos séculos? Como você consegue trocar isso? Por isso, irmão, sofra, chore, se arraste, mas não largue Jesus. Não largue Jesus. Não largue Cristo. Ele é o nosso modelo. Voltando para o texto de Mateus capítulo 4, verso 12, diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, ele voltou para a Galileia. Jesus, ele veio com um foco. Ele viveu com um propósito. Ele nunca perdeu o foco, ele nunca perdeu o propósito da sua existência. Sabe qual tem sido o grande dilema dos cristãos hoje? É porque tem muita opinião entrando dentro dos ouvidos. Tem muitas vozes chegando dentro dos ouvidos. E com isso já não consegue distinguir o que é Deus falando, o que é mundo, o que é carne, o que é diabo, o que são pessoas que não querem te ajudar, falando aos teus ouvidos. Pela falta de distinção do que é a voz de Deus, muitas pessoas estão caminhando para o abismo. Jesus sabia distinguir a voz do Pai. Ele sabia quando era o Pai que falava com ele. É por isso ele não se corrompeu, ele não pecou, ele não errou, porque ele estava focado em obedecer ao Pai, em cumprir a vontade do Pai. Ouvindo que João estava preso, ele voltou para Galileia. Jesus, ele desceu para a Judeia. Ele tinha propósitos lá. Passou toda a sua vida em Nazaré, na Galileia. Mas a Bíblia diz que quando ele completou 30 anos, quase 30 anos, aí ele desce. Ele tem algo para fazer lá na Judeia. E o que é, pastor? Ele está indo para lá para ser apresentado como rei? Não. Ele está indo para lá para sentar num trono? Também não. Ele desceu da sua moradia. Mas eu preciso te dizer, quando ele morou em Nazaré, e é sério que eu vou te falar com você, ele não tinha, escuta, ele não tinha nada de especial onde anjos vinham servi-lo. Ele não tinha nada de especial onde estalava o dedo e as coisas iam aparecendo, não. Ele foi um carpinteiro que trabalhou na carpintaria. Ele foi um carpinteiro que usou todas as ferramentas como todo e qualquer homem. Ele transpirou, ele chorou, ele sentiu dores. É por isso que Isaías diz que ele era homem de dores, experimentado no trabalho. Ele sabia o que era padecer. Até os 30 anos lá esteve ele em Nazaré, cuidando da sua mãe e dos seus irmãos, esperando o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus. A precipitação tem levado muitos crentes a viver uma vida completamente fora do projeto. Porque eles agem segundo a sua mente, o seu coração não vai para a Bíblia, não vai para a palavra. Jesus, tudo o que ele fez era conforme o que o Pai queria para ele. Eu não tenho certeza, mas confere, eu vou arriscar. João 8:29. Se não foi esse, eu pulo e volto para o texto. Ok, é isso mesmo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, eu preciso dizer algo muito sério para você. Essa coisinha de que você vive pecando, vive errando, vive falhando, vive uma vida completamente fora da propósito de Deus. E você vai dizer, olha, Deus está andando comigo, Deus está me guardando, Deus está fazendo. Não, Jesus está dizendo, o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Não dá para viver uma vida compactuada com o pecado e dizer, estou com Deus, Deus está me guardando, Deus está me guiando. Guiando para onde? Deus não guia ninguém para o pecado. Deus não coloca ninguém em situação embaraçosa de pecado. Deus, ele exige santidade porque ele é santo. Aí todo mundo diz, mas pastor,
O homem é pecador, sim, nós somos pecadores, mas fomos comprados com preço de sangue. Fomos comprados para viver uma santidade. Fomos comprados para viver a pureza. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar do pecado. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar do pecado, para nos limpar, nos lavar, nos purificar, para vivermos uma vida santa para Deus. Aquele que me enviou, Ele está comigo. Ele não me deixa. Eu não ando sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vamos voltar para o texto, Mateus 4,12. Então Jesus, ele sai de Nazaré, vai para Galileia. Lá na Galileia, como eu disse, não foi para trono, não foi para ser aclamado. Depois de uma vida sofrida lá no norte, lá na Galileia, chega na Judeia, vai encontrar com um homem chamado João Batista. Ele entra na fila, no meio da multidão, para ser batizado. João olha para ele e diz: eu tinha que ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele diz: João, cumpra-se a justiça. Escuta, crente, escuta, servo, para de querer ficar se autoprotegendo. Jesus disse: cumpra-se a justiça, cumpra-se a justiça. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer. O Messias está entrando no Jordão, o Messias vai ser batizado por João. Jesus não queria saber do que as pessoas iam dizer. O que ele estava preocupado: eu quero agradar o Pai. Se o Pai mandou, se o Pai determinou, eu vou fazer para agradar a Ele. De que vale você agradar as pessoas? De que vale tomar tapinha nas costas quando Deus está dizendo: está reprovado, está reprovada? É melhor você, escuta, virar as costas para você. É melhor as pessoas se desprezarem, bater as portas para você. Mas quando você leva para cima, as portas lá de cima estão abertas. As portas lá de cima estão abertas, ele está bradando: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer, eu tenho deleite nele, nela. É isso que tem que valer a tua vida, irmão. É isso que tem que valer a nossa vida. Então Jesus, ele foi para ser batizado. Mas o que ele faz? Uma vez cumprido o propósito da Judeia, ele volta para Galileia. A vida são etapas, irmãos. A vida é feita de desafios. Viver com Deus e para Deus, não há espaço para inércia. Não há espaço para preguiça. Viver Jesus é combater todo dia o reino das trevas. Tem um hino do Thales Roberto que diz: todos os dias o pecado vem e me chama. Todos os dias as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Você tem escolhas a ser feitas. Você precisa fazer escolha sábia. Jesus escolheu agradar ao Pai. E é por isso que ele volta para Galileia. Verso 13 diz: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Então ele sai da Judeia, volta para Nazaré, e depois ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que é uma cidade marítima. Escuta, irmãos, eu vou dizer dessa forma mesmo, não vou polir palavra. Já vi pregadores dizendo: olha, Jesus ficou rico e foi morar na beirada da praia. Que loucura. Que loucura. Que loucura, irmãos. Não. Jesus, ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Não é porque ele queria ter uma casa de praia. Ele não foi para lazer, ele não foi para passar férias. Não. Não era um oásis que ele estava procurando, não. Sabe por que ele foi para lá, irmãos? Poderia ser um lugar paradisíaco. Poderia ser um lugar fantástico. Pois aquela região do grande lago de Genezaré, porque ali não é um mar, é um lago. É chamado de lago tamanho, devido ao seu tamanho, à sua proporção, mas é um local de água doce.
Mas é lindo aquele local. Os acidentes geográficos ali proporcionam uma beleza muito grande para aquele local e as cidades circunvizinhas. Mas por que Jesus foi para lá? Não era porque era paradisíaco. Não era porque era um lugar desejável. Vira o texto. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele andava na sintonia de Deus. Começa a andar na sintonia de Deus, irmãos. Começa a andar na sintonia de Deus. Busca o propósito de Deus para a sua vida. Não ande conforme teu caminho, teus olhos, teu coração. Ló olhou a terra paradisíaca perto de Sodoma e Gomorra. Chegou ali rico, a ponto de não conseguir conviver com seu tio Abraão. E quando saiu do local paradisíaco, só tinha a esposa e as duas filhas. Nem um bezerro levou de lá. Perdeu tudo. E o local paradisíaco pegou fogo e destruiu tudo. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Vira. A terra de Zebulão, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus foi para lá, porque Ele é a luz do mundo. A luz do mundo estava chegando lá na Galileia dos gentios. A luz do mundo estava ali. João diz que João Batista não era luz, mas ele veio para que testificasse a respeito da luz, pois a verdadeira luz que ilumina os homens estava chegando ao mundo. E Jesus foi para lá como luz do mundo, para iluminar aquela região de morte, aquela região de sombra, aquela região que estava dominada pelo pecado. E Ele ali chegou como luz do mundo. 17. E desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou te dar trabalho, reino. Volta ao 16. Eu queria que você olhasse para o texto. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus foi para aquela região, cumprindo um ato profético que Isaías profetizou 700 anos antes. 7 séculos antes. Isaías havia profetizado, e Jesus agora está ali cumprindo a vontade do Pai, indo para aquela região, para aquele local. Agora o que me chama a atenção, nesse texto, e o que eu quero aplicar para nós, é o que é que Jesus foi fazer ali. Ele está obedecendo ao Pai, está cumprindo a vontade do Pai. Agora vira o 17. Desde então, quando ele chegou lá, lembra o que eu disse? Era paradisíaco, era lindo, era belo, mas ele não foi curtir férias. Ele começou a pregar. Você está na Europa. A Europa tem muitos lugares lindos. Talvez você está vivendo sonhos. Você está vivendo projetos que você tinha lá quando você era criança. Mas entenda uma coisa: esse mundo está caído em meio à sombra da morte. Há uma condenação eterna que pesa sobre a nossa geração. E você precisa ser luz. Você precisa ser luz. Você precisa radiar a luz de Cristo Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus começou a pregar. E qual é o tema de Jesus, irmãos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A igreja precisa pregar sobre arrependimento. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que algumas pessoas saem às vezes tristes com o pastor, mas eu quero dizer para você, eu prefiro, e vou repetir, prefiro que você fique chateado comigo aqui na terra, no culto, mas feliz lá na eternidade. Não adianta eu deixar você sorrindo aqui, te entretendo, para você ficar chorando a eternidade inteira debaixo de perdição. E eu quero te advertir, sem arrependimento ninguém poderá entrar no reino dos céus.
tem que arrepender-se dos seus pecados. Tem que abandonar o pecado. Tem que mudar de vida. Tem que transformar o coração. Agora sim. Vamos para o 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia. Ele não está passeando. Ele está cooptando. Ele não está ali em curtição. Não. Ele está andando com um projeto. Ele está ali à margem do lago de Genezaré, mas com um projeto no coração para cumprir a missão do Pai. E a Bíblia diz aqui que ele viu a dois irmãos, Simão Pedro e André. Esses homens estavam lançando a rede. Eles eram pescadores. Estavam nos atributos da sua profissão. Estavam trabalhando. Levando para a casa deles o sustento deles. Mas diz a Bíblia que Jesus viu a esses dois homens. E aqui, irmãos, inicio o que eu quero ter como foco primordial desta palavra. Jesus foi ao encontro desses dois homens. Jesus foi ali naquele lago de Genezaré, no mar da Galileia, porque ele queria se encontrar com essas pessoas. Deus tem vindo ao encontro do ser humano. Deus tem procurado o ser humano para encontrar com ele. Não é coincidência as coisas que têm ocorrido com você. É Deus gritando aos teus ouvidos. É Deus usando situações porque Ele te quer para Ele. Ele quer você na presença dEle. Quantas vezes o Espírito Santo está aí soprando nos teus ouvidos, falando com você. Mas há uma resistência no coração, o coração petrifica. A mente se fecha. Os olhos se embaçam para as coisas de Deus. E fugimos de Deus. Fugimos do Senhor. Tentamos nos interter com as nossas coisas, com as nossas atividades. E eu quero dizer, Deus se preocupa com o ser humano sim. Deus se preocupa com a nossa vida. Se Deus tivesse o pensamento humano, Ele poderia dizer, já dei meu filho, já ofertei a salvação. Se não querem, problema deles. Mas a graça, o amor dele é tão grande, é tão infinito, que ele insiste comigo, com você. Ele insiste porque ele ama. Ele insiste porque ele te quer. Ele insiste porque ele produziu para você um local glorioso, majestoso. E ele não quer você fora desse projeto dele. Jesus, ele vai ao encontro desses dois homens. E aqui eu vejo o processo de transformação, de um encontro genuíno com Cristo. Deixa eu dizer para você, esse não é o primeiro encontro. Não é a primeira vez que Pedro e que André estão encontrando com Jesus. É o momento do chamado. Coloca para mim João capítulo 1, verso 35. Eu vou ler rápido, para conseguirmos entender. Diz a Bíblia assim: no dia seguinte do quê? No dia seguinte, após João ter apresentado Jesus, ter batizado ele, dito que ele era o Cordeiro de Deus. Após ele ter apresentado Jesus como Cordeiro de Deus e ter batizado Jesus, João agora ele está com dois dos seus discípulos, entenda? Discípulos de João. Vira. E vendo passar a Jesus, Jesus passa por João e João diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Deixaram João. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde é que tu moras? E ele lhes disse, vinde, vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido.
Deixa lá. 2. André. O outro que é oculto, possivelmente é o apóstolo João. Então a Bíblia está dizendo aqui que 2 seguidores de João Batista, após ver o seu líder João Batista dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles tomam a primeira posição. Deixaram João Batista, que até então foi o líder deles, era o discipulador dele, e eles vão seguir a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Não perca esse foco. Não perca esse foco. Ei, a transformação, a mudança está quando você entende. É Jesus que eu estou seguindo. É Ele que eu vou. É com Ele que eu vou. É com Ele que eu vou para o céu. João foi fantástico. João foi maravilhoso. Mas André entendeu. Obrigado, João. Mas se Ele é o Cordeiro, eu vou com Ele. Eu vou com o Cordeiro. E ele seguiu. Passou um resto de dia. Era a hora 10ª. 4 horas da tarde. Ficou o resto do dia. Ficou o resto de dia com Jesus. Agora pode virar. Quando André sai desse encontro, ele achou Simão. E já chega para Simão dizendo: olha, achamos o Messias. Ele não diz: achei um homem maior do que João. Não. Eu encontrei o Messias. Ei, irmão, o que você está falando da tua fé? Qual é o testemunho da tua fé? Você só diz que você é gospel? Você só diz que você não tem uma fé católica? Não, irmãos, você tem que ter um testemunho vivo. Eu achei o Messias, eu achei o Cristo, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus vivo. É assim que André se apresenta. Ele não tem medo de ser criticado, repreendido pelo seu irmão. Ele diz: eu encontrei o Messias. E o que ele faz? Ele pega Pedro e leva Pedro para Jesus. E quando Pedro chega diante de Jesus, afoito como era, Jesus já olha para ele e diz: tu és Simão. Eu sei quem é teu pai, tu é filho de Jonas. Você, a partir de agora, vai ser chamado de Cefas, você vai ser chamado de Pedro. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele começa a se mudando na nossa vida. Ele vai botando o dedo para transformar, para nos mudar. Tem que ter sede na alma. Quando nós vamos para Ele, pode ter certeza, Ele sabe lapidar, Ele sabe moldar. Ele é especialista em ser humano. Ele pega a nossa vida quebrada, uma cana quebrada, e Ele transforma, Ele muda, Ele opera milagre, prodígio, maravilha. Ele nos transforma para a glória dEle. Vira, Rayane, para a gente avançar. No dia seguinte, Jesus ia para Galiléia e achou Filipe. Mas vamos voltar agora para o texto de Mateus 4. Aqui já estamos saindo já do foco. Vamos voltar para Mateus 4. Mateus 4, verso 18. Então, quando nós lemos João 1, 35 em diante, nós vemos que André já tinha tido um encontro com Jesus, passou uma tarde com Jesus, sabia que Jesus era o Messias, pregou para o irmão dele, levou o irmão dele para Jesus. Mas ele ainda não tinha entendido o tamanho do chamado que Deus tinha para ele. Escuta uma coisa. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus quer muito mais de você. Deus não quer que você viva de uma vida pequena, rasa. Tem uma profundidade maior que Deus quer te levar. Eles ainda não tinham entendido o tamanho, a dimensão do que Deus. Eles já tinham tido uma experiência com Deus. Talvez você que está aqui sentado nessa cadeira, você já teve uma experiência com Deus. Mas essa noite Deus reservou para falar com você. Ele quer te chamar para algo mais. Tem algo mais que Ele quer te chamar. Aqueles homens estavam trabalhando, Ele estava lançando a rede.
E aí Jesus, ele agora faz para eles uma convocação. Verso 19. Ele disse: Jesus, vinde após mim, me sigam, venham atrás de mim. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não vão pescar mais peixe, vocês vão pescar homens. Vocês não vão levar mais apenas o pão para a casa de vocês. Vocês não vão levar a subsistência para a casa de vocês. Vocês agora vão estar colhendo e pescando homens para levar para a casa do Pai na eternidade, para morar na eternidade, porque tem algo com valor muito mais excelente, muito mais sublime do que peixe. Vira o texto. Então eles, não é um vocábulo muito comum para Mateus, mas é fantástico que Mateus usa um vocábulo que você encontra muito em Marcos. O evangelista Marcos, ele vai encontrar muito, e logo, imediatamente, Mateus agora ele faz essa seguinte descrição. Então eles, deixando logo, está falando, imediatamente eles deixaram a rede e seguiram Jesus. O que Deus quer falar comigo e com você? Para de procrastinar a tua vida. Para de protelar. Para de deixar para amanhã. Ei, você só tem o hoje, você só tem o agora. Quem te diz que amanhã você está vivo? Quem te diz que você termina essa noite? Quem te garante? A única garantia que você tem é do agora, que esse momento você está sentado. Eles imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Deus quer uma resposta pronta do nosso coração para Ele. Se é para seguir, então levanta, vamos e avance. Avance rumo ao projeto, rumo ao propósito. Para de ficar aguardando por um tempo. Deus está dizendo, o teu tempo é agora, o teu tempo é hoje, o teu tempo é esse momento. Eles deixam tudo e seguem Jesus. Jesus vai embora para casa? Não. Adiantando-se dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Não, deixa lá. Voltando para aquilo que eu tinha dito em João 1:35, que havia dois. Era André e o outro oculto. Todos acreditam que era esse João. Que tinha tido uma experiência. Que passou uma tarde com Jesus. Mas ele agora está trabalhando com seu pai. Havia terminado os seus trabalhos, eles estavam ali consertando a rede, se preparando para as atividades. Em Marcos capítulo 1:20 diz que Zebedeu tinha empregados. Isso está falando que Zebedeu era um empresário da pesca. Era um homem talvez com recursos. E os seus filhos trabalhavam com ele. Tinha um projeto de vida. Tinha uma vida razoável. Talvez o sonho do seu pai era que seus filhos assumissem a empresa, assumissem o negócio e continuasse todo o projeto da sua casa. Mas aí então aparece um homem que já vinha cativado os filhos de Jonas e agora vai para casa, vai mais na frente para tocar na casa do Zebedeu. Jonas aparentemente perdeu 2 filhos na pesca, companheiros de pesca. Mas ao contrário, estava doando 2 filhos para o reino de Deus. Agora Zebedeu, ele vai perder 2 dos seus filhos, herdeiros do seu campo de pesca. Talvez no momento poderia ser assustador para aquele pai. Mas não sabia ele que havia um projeto de Deus muito maior e muito mais superior do que ele tinha imaginado. Jesus, ele olha para esses 2 irmãos, para João, para Tiago. Aí sim, vira. Chamou eles. Segue-me. E eles deixando imediatamente o barco e o pai. Escuta. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. João e Tiago estão fazendo o seguinte.
Eles não apenas estão renunciando, eles estão dizendo: o chamado de Jesus é superior ao meu projeto empresarial. Posso contrariar o projeto que meu pai fez para mim, mas se ele me chamou, é superior. O que ele tem para mim é muito maior do que o meu projeto, que o projeto do meu pai, da minha mãe. Eu vou obedecer a ele. E a Bíblia diz: deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram. Sem choro, sem peso no coração, coração explodindo, seguindo Jesus, talvez cutucando um outro, dizendo: agora nós somos dele, agora nós estamos com ele, agora nós somos discípulos dele. Se coloque de pé, se coloque de pé. Feche seus olhos, igreja. Essa noite Deus reservou para mudar a tua vida, mudar o teu coração. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que está afastado do evangelho. Hoje Jesus está te chamando. Hoje é a hora de Deus para você, é o momento de Deus. André e Pedro já tinham tido um encontro com Jesus, mas esse aqui foi diferente. João e Tiago já tinham tido um encontro com Jesus, mas esse aqui era diferente. Jesus hoje está te chamando para você morar com Ele eternamente. Ele quer ser rei do teu coração, Ele quer ser Senhor da tua vida, Ele quer colocar em ordem as coisas em você. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, faz isso agora. Estamos fazendo um convite para você. Os braços do Pai estão aqui para te abraçar, para te acolher como filho, para escrever teu nome no livro da vida, para fazer uma nova história em você. Eu não posso demorar porque o horário já acabou, o horário já encerrou. Mas Deus ama você e Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Só depende de você. O inimigo não quer que você sirva a Deus, o inimigo não quer que você caminhe com Deus, mas há um Deus que te ama e que quer fazer algo na tua vida. É por isso que Jesus foi para Cafarnaum, para encontrar esses homens, para chamá-los, para guiá-los, para conduzi-los, para que eles vivessem na eternidade, mas também fizessem um grande projeto para Ele. Se não tem ninguém, eu quero estender o convite agora para a igreja. Talvez você está vivendo uma vida rasa. Amém. Amém. Hoje é teu dia. Hoje é o dia de Deus para a tua vida. Hoje é o dia de Deus para você. Sim, é momento de tomar coragem e dizer: vão mudar de vida. E Deus muda, Deus transforma. Há poder no nome de Jesus. Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando o ímpio decide caminhar com Deus. Deus muda a vida, Deus transforma a vida. É a hora de Deus, é o momento de Deus para você. Tem mais alguém? Hoje é a tua hora, hoje é o teu momento. A porta da graça está aberta. Estenda as tuas mãos para cá. Estenda as tuas mãos para cá, Senhor, nós oramos pelo Jefferson. Ó Deus, perdoe-lhe os seus pecados, lava, Senhor, pelo poder do teu nome. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Limpa, purifica, santifica, muda para a glória do teu nome. Eu repreendo, Deus, todas as amarras do pecado, do vício, tudo aquilo que amarrou, que prendeu. Eu profetizo a liberdade, a transformação, porque há poder no teu nome. O evangelho produz vida, transformação, mudança. E eu profetizo isso, Deus, na vida do Jefferson. Perdoe-lhe os seus pecados, lava-lhe, Senhor, purifica, santifica, escreve o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Irmãos, o meu horário encerrou, mas eu quero perguntar: você que já é crente, mas está vivendo uma vida rasa, você já teve um encontro como Pedro, como André, como João, como Tiago, mas está faltando algo. Está faltando a renúncia, a abnegação. Hoje Deus quer te dar a oportunidade de você vivenciar algo novo. Deus quer você por inteiro, por completo. Tem alguém
que quer renovar a aliança, que quer renovar o pacto, que quer viver esse tempo novo de entrega para Deus, vem correndo. Eu quero orar com você, porque Deus tem tempo novo para a igreja dele. Há poder no nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que ver. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Estenda as tuas mãos. Senhor, eu oro por esse jovem. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo novo para fazer. Vem, Deus, cumpra o teu propósito, o teu querer. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, e marca ele com a tua glória, com o teu poder. Espírito, tu és o Deus que age, que faz, que realiza. Eu profetizo, Deus, eu profetizo o tempo do crescimento, o tempo de maturidade, o tempo do teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Eu agradeço a ti, Pai, pela tua presença em nós. Eu te louvo pelo privilégio que temos de te servir. Te agradeço, Deus, por essas vidas. Renova, restaura. Senhor, eu profetizo a tua bênção sobre a igreja do Senhor. Guarda cada lar, guarda cada família. Que a bênção do Senhor continue sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande, eterno e maravilhoso amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a presença do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Vai em paz, vai na bênção, viva o melhor de Irás Deus. prover de novo.